Shalom, graça e paz a todos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino, diretamente dos estudos da Igreja Templo da Graça, em parceria com a Faculdade Evangélica Beth Shalom. O tema da nossa aula é convicção e regeneração. A Escritura Sagrada de João 16, 8 ao 11, trata da operação do Espírito Santo no convencimento do homem, gerando nele a verdadeira fé e a convicção da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da garantia que ele é o nosso Cordeiro, ou Cordeiro de Deus dado por nós, que a crença nele processa e garante a todos a verdadeira salvação. Convicção é um estado mental, é um estado psicológico, é um estado de alma sobre o qual não paira nenhuma dúvida, pois o espírito humano, ele trabalha em algumas situações como o estado de ignorância, o estado de dúvida, o estado de opinião e o estado de certeza ou verdade. A ignorância tem dois níveis, a ignorância voluntária e a ignorância involuntária. A ignorância involuntária é quando eu não sei, não entendo que eu posso investigar. A ignorância voluntária é quando eu preciso investigar e eu me nego a fazê-lo. O texto sagrado de João 3, quando Jesus trata com Nicodemos, nós temos todas essas instâncias. Nicodemos era um professor renomado, um mestre em Israel. Ele foi de noite ter com Jesus e falava algumas coisas relativas a uma certa abordagem de conhecimento, pois ele diz: Jesus, bem sabemos que tu és mestre. Olha que interessante. Bem sabemos que tu és mestre, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Qual é a sua convicção em relação a Jesus como mestre, como professor, como guia, como pedagogo que nos guia aos caminhos de Deus e à verdade da libertação? Mas Nicodemos sabia disso, então ele não era ignorante nesse sentido. Bem sabemos que és mestres vindo de Deus. Agora ele usa um raciocínio lógico dizendo, porque ninguém pode fazer os milagres, os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isso tem uma certa convicção no que diz respeito à veracidade do ministério de Jesus enquanto mestre, enquanto pregador e ensinador. Mas Jesus não fala muito obrigado a Nicodemos, não elogia Nicodemos pelo fato de Nicodemos reconhecer ele como mestre. Jesus lhe aborda da seguinte forma: quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. E Nicodemos ficou assustado com essa pergunta, porque como é que a pessoa pode, porventura, entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus disse, se não nascer de novo, não pode ver. Nicodemos faz duas perguntas, Jesus coloca duas exigências. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Na segunda pergunta de Nicodemos, Jesus colocou outra exigência. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Não pode ver e não pode entrar. Então Nicodemos tinha uma certa fé, pelo menos no ministério de Jesus enquanto mestre. Ele não era um ignorante total quanto a isso. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, ele era ignorante, pois Jesus disse, você é mestre em Israel, professor em Israel, e não conhece estas coisas? E Nicodemos pergunta de novo, quando pode suceder isso? Aí Jesus diz que o que nasce da carne é carne, o que nasce do homem é homem, o que nasce da mulher é humano, mas o que nasce de Deus é divino. Bom, vamos então procurar entender todo esse bojo da convicção que vai gerar uma fé inabalável em cada um de nós que nos levará para a verdadeira segurança da salvação. Jesus não brinca de salvar, mas a salvação começa com a convicção que o Espírito Santo opera em nossa alma, em nossa mente.
E quando Nicodemos fala como pode ser isso, ele ignorava totalmente essa metodologia quanto à verdade ou à necessidade de nascer do alto, de nascer do novo. E aqui começa a verdadeira doutrina bíblica da regeneração, que tem que ser antecipada pela convicção. E em João 16, 8 ao 11, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ainda não creram em Cristo. Do juízo, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, porque o que ensinei é verdade. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, falando de Satanás, se referindo a Satanás. Então vamos lá. O primeiro estado do espírito humano é o estado de ignorância. Quando eu ignoro alguma coisa, eu não tenho uma opinião formada sobre o tema. E Nicodemos ignorava totalmente a ideia do novo nascimento. Todos nós ignorávamos, pois nesse encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus lançou a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, ou a doutrina do nascimento espiritual. Porque quem nasce do homem tem a genética humana, e quem nasce de Deus passa a ter a genética divina, a natureza divina. Então, quando Nicodemos diz como pode ser isso, ele ignorava inteiramente o fato de nascer do alto. Mas à medida que Jesus vai se aprofundando, dizendo, o vento sopra onde quer, assim é o Espírito. Porque aquele que nasce da carne é carne, então há necessidade do homem ter o novo nascimento para adquirir ou obter a natureza divina. Natureza divina é igual a ser avivado, motivado e passar a ter agora um despertamento, um renascer interior voltado para as coisas de Deus, voltado para as coisas divinas. Então, eu ignoro de forma voluntária quando eu posso investigar e me nego a isso. Eu sou um ignorante nesse sentido. E Nicodemo não era um ignorante nesse sentido, porque ele nem sabia se existia o nascimento espiritual. Mas Nicodemos foi instruído e tudo indica que, tudo nos leva a crer que ele de fato entendeu e aceitou, porque bem depois ele estava junto com José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Esse Nicodemos foi muito bem-aventurado, pois no questionamento dele, Jesus nos ensinou de forma definitiva o processo do novo nascimento, da regeneração ou do nascer do alto, nascer do Espírito. Mas quando ele começa no estado de ignorância, ele pergunta. Ele era voluntarioso, ele pergunta. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, o pastor prega, e a pessoa poderia ter uma conversa com o pastor após a pregação, após o sermão, mas não, ele fala, eu não entendi, mas eu creio pela fé. Eu tenho um amigo da Igreja Presbiteriana Renovada, e preguei várias vezes na igreja dele, e um dia ele me contou que após terminar a reunião, ele cumprimentando os irmãos, e uma senhora idosa foi cumprimentá-lo e ele disse, a senhora gostou do culto? Gostei muito, reverendo. E a senhora entendeu o sermão? Falou, olha, reverendo, eu não entendi nada, mas foi muito bonito. Vocês já perceberam? Ela achou o sermão uma peça literária, o sermão foi muito bonito, mas eu não entendi nada. Você tem entendido os sermãos que têm sido ministrados? Tem tanta coisa pela internet, tantos discursos desencontrados, e às vezes você usa um discurso desencontrado como um contraponto para não entender um discurso bíblico que é coerente, mas Paulo fala, examinai tudo e retendes o bem. Que palavra linda de Paulo! Mas só pode examinar tudo quem tiver conhecimento, quem tiver referencial, quem tiver filtro para entender o discurso falso. Senão, vai engolir tudo que é pregado, sendo falso ou sendo mais ou menos verdadeiro, e de verdade não entende a sã doutrina para ser livre. Por João 8:32, Jesus nos ensina dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade
nos libertará. E a pessoa fala, não, mas eu não entendi, mas eu aceito pela fé. Ignorância não é fé. Ignorância é ausência de fé, pois a fé vem pelo conhecer, pelo ouvir. Fé é convicção no entendimento da palavra com o Espírito Santo age em nós, processando em nossa mente, em nossa consciência, a veracidade da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o estado de fé pelo convencimento. Convicção tem então esses processos. Ela supera o estado de ignorância, ela entra no estado de opinião, aliás, o estado de dúvida, o estado de opinião, o estado de verdade. Nicodemo passou por... duvidou, meu Deus, Jesus, como que pode ser isso? Como é que pode? Isso é absurdo. O homem pode voltar ao ventre também. Não, Nicodemo, não é isso que eu estou falando. Tem que nascer espiritualmente de novo. Nascer despertando em você, o Espírito Santo despertando em você uma consciência voltada inteiramente para as coisas de Deus. Porque Adão descaracterizou a imagem de Deus e da mulher criada lá no Gênesis. O homem e a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E o pecado adâmico destruiu isso, desconfigurou. E Jesus está reconstruindo a imagem de Deus em cada um de nós. É isso que caracteriza o nascer do alto, o nascer do Espírito. Mas só vai ter novo nascimento verdadeiro quem despertar verdadeira convicção, fé pura e simples na morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Nicodemos entrou no estado de dúvida. Eu não entendo, estou no estado, como pode ser isso? E Jesus continua dando a aula, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver. E por que não pode ver, irmão Faustino? Por que não pode ver, pastor Tiago? Por que não pode ver, pastor Zenildo? Por que não pode ver, pastor Nelsino? Não pode ver, porque o reino de Deus é espiritual. E o espiritual só pode ser conectado, percebido, adentrado espiritualmente. Não posso perceber o reino de Deus através dos olhos humanos. Tinha um soldado cristão numa base russa e o comandante da marinha falou para o soldado, olhando o mar, observando o mar com a luneta, disse, olha soldado, o teu Deus não existe porque eu estou observando todo o horizonte, não vejo nenhum vestígio do teu Deus. E o soldado humildemente disse ao comandante, comandante, a sua luneta é muito fraca, porque eu tenho uma luneta mais forte, através da qual eu vejo Deus. Aí ele citou o Mateus 5, nas bem-aventuranças, e disse-lhe, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é lindo demais? Ver a Deus, mas só pode ver a Deus através da óptica, da luneta espiritual. Aí Nicodemos aceitou. No estado de opinião, de dúvida, ele ficou no estado de opinião, no texto. Mas a história de Nicodemos demonstra que ele chegou ao estado de certeza, ao estado de verdade. Nós somos crentes há muito tempo. Os irmãos que estão nos ouvindo são crentes há muito tempo. Qual é o seu estado de convicção? Quanto à convicção, a veracidade da salvação. A estatística que mostra que muita gente continua na igreja, que estão na igreja há 10, 20, 30 anos, com maior medo de ir para o inferno do que certeza e alegria que vão para os céus. Queridos, a segurança da salvação. Jesus disse, ninguém que vem a mim, eu o lançarei fora. Ou ninguém toma de mim, ninguém toma de minhas mãos, aquele que o Pai me enviar. Jesus salva de verdade. Verifique o tanto que você está convicto da veracidade da salvação em sua vida. Viva isso como realidade, porque vida eterna começa aqui para quem crê em Jesus Cristo. Começa e não termina nunca. Pois a eternidade não vai acontecer após a morte física ou somente após a glorificação da igreja, o arrebatamento da igreja.
depois do juízo final. Se a vida eterna, aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, eu sou salvo no momento que criei e foi batizado. Mas crer não é acreditar racionalmente, não é acreditar mentalmente. É um crer de se envolver, é um crer de adentrar no reino celestial através do novo nascimento. E a convicção é algo sobre o qual não para nenhuma dúvida, nenhuma vacilação. Aí você vai para Hebreus capítulo 11, quando o escritor coloca a definição de fé. Fé é o firme fundamento. Fundamento é alguma coisa inabalável, é alguma coisa segura, que traduz confiança, segurança. E a prova das coisas que se esperam. Isso é lindo demais. Estudando isso, orando sobre isso, eu tive uma visão e vi a igreja caminhando em rumo aos céus, e a igreja andava sobre o mar. E tinha uma ponte, eu vi uma ilha muito longe, e tinha uma ponte da primeira à segunda ilha, e a igreja andando na ponte, a ponte da salvação, que apresenta o caminho que Jesus é, a verdade que Jesus é, e a igreja ia marchando seguramente, confiadamente, alegremente. Quando chegou no fim da ponte, onde estava a segunda ilha, quando a igreja, os irmãos colocaram o pé no vazio, a ponte se transferiu para uma terceira ilha, da segunda ilha para a terceira ilha, e era tudo invisível, pastor Tiago. Mas era lindo demais. Esse é o caminhar pela fé. Paulo fala, quem crê não anda por vista, anda por fé. Como é que você está andando no período pandêmico? No período de crises políticas, crises econômicas, crises existenciais. É aqui, no período de lutas e tribulações, que precisamos fazer valer a nossa verdadeira convicção quanto à veracidade da vida eterna. São João 14, Jesus nos dá uma receita como nos manter convictos, nos manter seguros nos momentos de crise. Ele diz, não se turbe o vosso coração. No tempo de Covid, tempos de adversidade, tempos de fenômenos naturais ou sobrenaturais, tempos de terremoto, tempo de guerra, tempo de desemprego, não se turbe o vosso coração. Meu Deus, como é que eu vou manter meu coração sereno, meu coração tranquilo, quando eu vejo tanta mortandade? 543 mil pessoas já morreram no Brasil, mais 600 mil nos Estados Unidos, já passa de 4 milhões no mundo o número de pessoas que morreram pelo Covid. Temos várias pessoas da nossa família, amigos da igreja, que morreram pelo Covid. E eu vou manter a fé, vou manter o equilíbrio, vou manter a serenidade? Eu devo. Mas como fazer isso? Jesus dá a receita. São João 14. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Sabe como fazer? Não é somente ir ao médico e ao psiquiatra e às terapias pastorais. Isso também são válidos. Todos esses métodos são válidos. Mas veja a metodologia de Jesus. Ele diz, crede em Deus e crede também em mim. Se crer é ter convicção, então é através da convicção que gera fé, fé que gera equilíbrio, equilíbrio que gera segurança, segurança que gera serenidade em nossos corações, em nossa mente, em nossas famílias e em nossas comunidades. Agora, vamos continuar em Hebreus 11. Quando ele fala Hebreus 11, 6. Aquele que se aproximar de Deus tem que crer que Deus existe. Esse aproximar é continuar no caminho que Jesus é prosseguir na jornada da fé. E esse crer que Deus existe é Hebreus, de acordo com Hebreus 12, que fala, olhando sempre para Jesus. Não perder Jesus como foco, como a meta, como o norte da nossa vida. Olhar para Jesus é manter viva a nossa convicção,
fazer valer nossa vocação e eleição e primar pelo crescimento resultante da regeneração. Quem nasce, nasce criança, bebê espirituais. E como nascemos crianças, espiritualmente falando, precisamos nos deixar instruir, conduzir, edificar por nossos líderes, pastores, professores de escolas bíblicas, conselheiros, ler a Bíblia para cumprir o que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, crescer na graça e no conhecimento. Só cresce quem é pequeno. Graça é entender cada dia o favor divino e conhecimento é estar atento a todas as instruções bíblicas que são como leite inicialmente, depois comida sólida, que nos sustentam, que nos alimentam e processam e desenvolvem crescimento, nos elevando para a maturidade espiritual. Vejam, gerar de novo, gerar segundo Deus, somos gerados como bebês, espiritualmente falando, mas sem congregar, sem ler a Bíblia, sem cumprir todo o processo litúrgico, nós continuaremos bebês espiritualmente ou talvez natimortos. Tem muita gente que está espiritualmente morta. E tem a morte espiritual, que é nascer e morrer espiritualmente falando. Tem a morte física e tem a morte eterna. Eu posso morrer fisicamente, mas eu não devo estar espiritualmente morto e também preciso me salvar, fazer valer a verdade, a veracidade da regeneração, para que não passe pela segunda morte. A regeneração começa então no momento em que o Espírito Santo nos convence do nosso estado de perdição eterna, nosso estado da situação mundana e adâmica, carnal. Quando ele nos convence, gera a convicção, verdade plena. No início da evangelização, nós fazemos perguntas, questionamos. Isso é o estado de dúvida. Superando o estado de dúvida, eu vou chegar ao estado de opinião. Eu acho que é, parece que é. Até que eu chego ao estado de verdade, de convicção plena. No ato batismal, sempre perguntamos aos neófitos, aos novos convertidos, a irmã Ana declara em público que aceitou a Jesus como único salvador da sua alma? Sim. A senhora promete que aceita a Bíblia como a única regra de fé e prática? Sim. A senhora professa que crê na Trindade eterna, em Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo? Sim. Então, em nome da tua confissão pública, olha que lindo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ali, a irmã Ana dá os primeiros passos nesta caminhada cristã, porque foi processada nela a transformação pela evangelização, saiu do estado de ignorância pelo discipulamento, chegou ao estado de dúvida, superou o estado de dúvida, chegou ao estado de opinião, eu acho que é, e até chegar à convicção definitiva, atingindo o estado de libertação, professando a Bíblia como regra de fé, a Trindade eterna, e agora a irmã Ana está pronta para trilhar, para palmilhar os caminhos do cristianismo, porque ela chegou ao estado de libertação plena, mas pronta para crescer, porque ela ainda é criança espiritualmente falando. E você, quantos anos tem de igreja, já atingiu esse estado de plenitude quanto à veracidade da sua fé? Se não, continue estudando conosco, pois a Igreja Templo da Graça é uma igreja que tem uma estrutura teológica plena, pregadores, como o pastor Nelson, presidente da nossa igreja, tem uma palavra de muita segurança para lhe trazer esclarecimento e conhecimento, e você atender o mandamento bíblico, crescendo na graça e no conhecimento. Vamos fazer o fechamento da nossa aula aqui. Esperamos que você leia João
João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos de número 1 ao 11, onde o Espírito nos convence de forma verdadeira. João 3, quando Jesus trata com Nicodemos, e Hebreus 11, o capítulo 11, que trata da virtude da fé como meio único de comunicação com Deus. Eu passo um zap, eu passo uma mensagem de voz, eu passo uma mensagem de vídeo para um amigo, para um irmão, mas você faz isso através da internet. A internet te conecta com Deus. A conexão com Deus é unicamente através da fé. Shalom a todos. Uma ótima aula e até o próximo encontro.